o nosso país está encravado. Está encravado. Primeiro é que temos pessoas que não são atraentes. Quando o presidente não é atraente, não é capaz de transformar o país numa atração econômica, numa atração turística, numa atração para negócios. E nós temos, de facto, por isso é que a UNITA correspondeu com este desígnio da vontade do povo, porque em Angola só temos um que se assume como sendo político, ou seja, o melhor político que nós temos é o engenheiro Adalberto Costa Júnior. A UNITA entra como um modelo a ser replicado, não é? O formato em que ele fez, organizou, realizou este congresso entra no quadro dos modelos a serem replicados. Isto ficou patente em muitos observadores internacionais. Evidentemente, mas tem depois também um ponto essencial. A UNITA fez essa demonstração apenas um protótipo daquilo que pode fazer no país. Foi no partido, mas é isso que tem que ser no país. E o alemão observador disse exatamente isto, que a UNITA já irá tempo para assumir o poder, porque só com a UNITA é que o país irá de se abrir. E dando abertura ao país, há muitos ganhos substanciais na componente humana, na componente material, na componente financeira, porque o nosso país está encravado. Está encravado. Primeiro é que temos pessoas que não são atraentes. Quando o presidente não é atraente, não é capaz de transformar o país numa atração econômica, numa atração turística, numa atração para negócios. E nós temos, de facto, por isso é que a UNITA correspondeu com este desígnio da vontade do povo, porque em Angola só temos um que se assume como sendo político, ou seja, o melhor político que nós temos é o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Por que é o melhor? Porque a questão da política às vezes tem esta ambivalência. Não basta as pessoas apresentar-se publicamente por exercer cargos. É preciso que se defina. Por que que o engenheiro é o melhor político comparado com todos? Sociedade civil, partidos políticos, não há ninguém que se compare com o engenheiro Adalberto Costa Júnior por uma questão muito simples. Primeiro, honestidade. Segundo, sensibilidade. Terceiro, competência humana. São três valores muito preponderantes para nós classificarmos o político, porque o engenheiro Adalberto Costa Júnior tem esta sensibilidade humana. Ele tem... Mas, Anselmo, existe uma boa camada de angolanos que praticamente, não digo que o desclassificaram, mas em termos de pontuação iriam diminuir a pontuação dada ao engenheiro Adalberto. De 1 a 10, há quem dava 9, passou a dar-lhe um 7. O porquê? Me justifico. Estes opinionistas, ou a opinião pública, esse grupo de cidadãos, acham que em 2022 o engenheiro Adalberto vacilou, não devia recuar, devia avançar, mas primeiro disse uma coisa, depois começou a justificar. E muitos andam chateados e dizem, estamos a aguardar o 2027. Anselmo, o que se diz? Bom, na verdade, primeiro provou que era honesto, segundo também provou que era temperado, terceiro provou que era inteligente e sábio. O que se passou em 2022 foi uma reedição de 92, coincidência nos números, né? E o presidente da UNITA, como todos podem compreender, seria o primeiro lesado, o primeiro a contestar, porque ele ganhou as eleições. Não tem ninguém mais que pude sentir a dor daquele momento que o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas ele depois, o que é que fez? Para evitar aquilo que todo mundo, talvez alguns não sabiam,
mas havia um plano macabro. Havia um plano macabro para se reeditar 92. Por que eu estou com 92? Porque o processo eleitoral ou o processo democrático foi interrompido em 92 com o derramamento de sangue. A UNITA, nesse preciso momento, em Angola, é o que mais reivindica o derramamento de sangue, porque foi a direção da UNITA que foi captada. Foi a direção da UNITA que foi, de facto, capturada. Imagina-se. Portanto, nós tivemos que percorrer 30 anos para recuperar a mesma performance. E foi graças ao engenheiro Adalberto Costa Júnior. O engenheiro Adalberto Costa Júnior toma a decisão ouvindo depois todas as sensibilidades. Ouviu o povo na sua generalidade nas bases, ouviu autoridades tradicionais, autoridades religiosas e até alguns conselheiros estrangeiros. O que estava em causa. Não valia a pena arriscar porque o objetivo era de facto reeditar 92. E nós ganhamos muito poupando vidas, do que simplesmente a vaidade de ser poder. Porque primeiro não seríamos poder, segundo teríamos perdido vida. Olha o que se passou em Moçambique. Era preciso alguém com inteligência, alguém com capacidade de contenção, ali digo, a própria tolerância, o espírito de tolerância, e compreender que as loucuras devem ser contornadas. Nós não podemos entrar na disputa com o louco como que também fôssemos loucos. Diz o ditado, quem corre atrás do maluco, o maluco é. Portanto, essas pessoas não tinham dimensão, mas muitos tinham dimensão, fazem aproveitamento para insinuar que houve uma fraqueza. Não foi uma fraqueza. Nós aprendemos desde a infância, isto faz parte da cultura, faz parte da educação. Quando os outros te provocam, você arranja forma de evitar. Quem evita não é burro. E foi isso que nos trouxe aqui, foi isso que nos dá, que nos granjeia essa vantagem. É isso que dá ao engenheiro Adalberto a popularidade, porque foi visto, foi testado, foi provado, e não é por acaso que é o homem mais perseguido da Angola. E os seus detratores não são apenas os seus adversários. O engenheiro Adalberto aqui em Angola é perseguido por órgão do Estado. Órgão do Estado tem os órgãos de soberania, tem toda a componente atirada contra o homem. E nós nunca vimos o homem a hesitar naquilo que tem que ser, na medida que tem que tomar. Nunca vimos o homem a responder qualquer insulto dessas pessoas mesmo que hoje dizem contra ele. Portanto, nós estamos diante de um líder. Estamos diante de um líder. Este é o líder que Angola precisa.